Graças e paz, irmãos, louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do seu santíssimo nome, para expormos a palavra do Senhor e vamos continuar nossas exposições no livro do Apocalipse. Espero que o irmão esteja aproveitando, aprendendo junto comigo com este livro maravilhoso, esse livro abençoado, o livro do Apocalipse, o livro das revelações. Tenho aprendido bastante. E vamos para o nosso terceiro sermão expositivo do Apocalipse. Nós vamos do capítulo 2, esta noite, versículo 1 ao versículo 7. Vamos falar sobre a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Vamos começar pelas cartas do Apocalipse, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse, e vamos para a primeira, que é a igreja de Éfeso. Mas e ainda estamos neste formato, irmãos, porque a situação ainda não está confortável, a situação ainda está um pouco complicada para a nossa cidade, então ainda estamos assim, fazendo os nossos sermões à noite, no domingo à noite, desta maneira, pelo YouTube, porque a nossa cidade ainda não entrou em uma outra fase de reabertura, uma outra fase, para que a coisa esteja melhor, a pandemia esteja se reorganizando as coisas e tal. Não, a nossa situação ainda continua difícil, mas nós temos o culto de manhã, tá certo? No domingo de manhã, às 9h30 da manhã, nós temos o culto onde, em todas as recomendações, nós estamos nos reunindo. Então, vamos continuar com essas exposições por enquanto, até quando haver uma outra fase e reorganizarmos, haver uma nova reabertura, com novas recomendações, então voltaremos aos cultos à noite, como fazíamos antes, Mas vamos continuar com essas exposições, amados. Então, peço a um amado que estiver com a sua Bíblia, pegue sua Bíblia e deixe ela aberta no capítulo 2 de Apocalipse e vamos ler do versículo 1 ao 7. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Assim diz a gloriosa palavra do Senhor. Vamos nesse instante orar e pedir a Deus que Ele nos oriente, que Ele nos leve nas veredas da sua palavra, que possamos aprender com a sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu santíssimo nome. Tu és bom, Senhor Deus, tu és todo-poderoso. Obrigado, Senhor Deus, por este momento, por estarmos aqui para expor a tua palavra, para falar do teu evangelho, para falar, Senhor Deus, da tua palavra, Senhor Deus, e que tua voz possa ser ouvida pelo teu povo, Pai. Que a minha voz, Senhor Deus, seja diminuída, mas sim que tua voz seja ouvida e que seja ouvida com clareza, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos leve nas veredas da tua palavra, que possamos aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus, nós te oramos e assim te agradecemos. Amém.
Meus queridos, antes de Jesus apresentar o seu juízo ao mundo, ele primeiramente apresenta o seu juízo à igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, fala exatamente sobre isso. Por isso, Jesus mostrou o julgamento às 7 igrejas, capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, antes de mostrar o seu juízo ao mundo nos capítulos 4 a 22. Esses primeiros capítulos, do 1 ao 3, têm um estilo literário que é a questão das cartas. É João que faz as cartas e envia a essas igrejas. E todas essas cartas têm basicamente a mesma estrutura. É uma apresentação, apreciação, reprovação e promessas. Somente 2 igrejas receberam totalmente elogios, que é a igreja de Esmirna e Filadélfia. 4 igrejas, elas receberam tanto elogios como também receberam críticas. Foi a igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Mas só uma igreja recebeu somente críticas, que foi a igreja de Laodiceia. É uma lástima a gente muitos interpretarem as 7 igrejas da Ásia como sendo representantes dos períodos históricos sucessivos da história da igreja. Por isso, entenda que quando nós falamos sobre as 7 igrejas, falamos aqui de todas as igrejas, não somente aquelas igrejas e nem as igrejas que representam eventos históricos da história da igreja. Mas falamos a todas as igrejas, de toda a história, meu querido. E hoje vamos expor a carta de Jesus, que é Jesus que direciona essa carta, que usa João como seu instrumento. Então é uma carta de Jesus à igreja de Éfeso e vamos fazer a exposição dessa carta. Esta não é somente uma carta de Jesus Cristo para a igreja de Éfeso. Não é uma carta que ficou perdida no tempo remoto, que serviu apenas para os efésios, mas essa carta é para mim. Essa carta é para você. Essa carta é para nós todos, meus queridos. Ouça o que Jesus quer falar com você nessa noite. Eu não passo apenas de um utensílio de Deus, por isso eu digo a você, ouça o que Jesus diz a você, ouça a voz de Cristo. Éfeso era uma das cidades mais importantes, mais rica da Ásia Menor, conhecida como a Feira das Vaidades do mundo antigo, a capital da Ásia Menor. Havia aproximadamente naquela cidade 200.000 habitantes em Éfeso. Para aquela época, era uma cidade enorme, era uma cidade gigantesca. Também se localizava o mais importante porto da Ásia Menor. Éfeso era uma cidade que ligava todas as cidades da Ásia e era quase que obrigatório passar pela cidade de Éfeso. Era o centro do culto da deusa Diana. Em romano a gente fala Diana, essa deusa, e no grego fala-se Ártemis, que é a deusa da caça. Esse templo de culto a esta deusa era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ali haviam várias sacerdotisas que serviam-se como prostitutas aos seus... Quem ia lá fazer as suas orações, eram as prostitutas sagradas. E tudo isso fazia de Éfeso uma cidade repleta de imoralidade. Uma cidade cheia de misticismos, cheia de superstições e também de um dos centros do culto ao imperador romano. O império do misticismo, da idolatria, da imoralidade, da perseguição se encontrava na cidade de Éfeso. O diabo utilizou de 2 táticas naquela cidade, assim como utiliza dessas táticas nos dias de hoje. Naquela cidade ele utilizou a perseguição e a sedução nos tempos antigos. Hoje em dia ele utiliza a oposição e o ecumenismo. Quando Paulo visitou a cidade de Éfeso na sua 3ª viagem missionária, ele permaneceu naquela cidade por 3 anos. Foi a única cidade que ele permaneceu mais tempo, Foi a cidade de Éfeso, onde Paulo ali ele evangelizou
com muita intensidade. Durante esse período, houve um grande avivamento na cidade de Éfeso. As pessoas, ao ouvirem o evangelho, vinham denunciando as obras de idolatria. A idolatria entrava em colapso. Elas se convertiam do misticismo, do ocultismo e queimavam seus ídolos, jogavam os livros mágicos no meio da rua e queimavam. Isso aqui conta muito bem direitinho no livro de Atos, essa história. Igrejas foram plantadas ao redor daquela província de Éfeso, todo o evangelho se espalhava para toda a Ásia Menor, meu querido. Durante a primeira prisão de Paulo em Roma, lá na sua casa, naquela casa alugada, ele escreve ali aos Efésios, agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja, e Timóteo é enviado para ser pastor da igreja de Éfeso. Mais tarde, o apóstolo João pastoreia aquela igreja, a igreja de Éfeso. E agora, nas palavras de Cristo, depois de 40 anos, Jesus envia uma carta à segunda geração de crentes da igreja de Éfeso, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina, mas já havia se esfriado no seu amor. Durante o império de Domiciano, considerado o segundo Nero da história, pela perseguição à igreja também, o apóstolo João foi levado à ilha de Patmos, retirando-se então ele da igreja de Éfeso. Quando ele foi liberto, levado de volta para essa igreja, para a cidade de Éfeso, onde lá ele morreu durante o reinado de Trajano, havia uma história, uma tradição que afirmava que quando João, ele era muito idoso já, ele muito fraco no caminhar, ele era levado para a igreja de Éfeso e ele exortava os membros da igreja de Éfeso, dizendo com aquelas palavras que a gente encontra, nas cartas de João: filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Qual é a mensagem do noivo de Jesus Cristo para a sua noiva, para a igreja? Jesus se apresenta à sua igreja para dar segurança à sua noiva. O versículo 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem é o anjo aqui? Alguns intérpretes pensam que o anjo aqui se refere a seres celestiais enviados como mensageiros de Deus. Já outros creem que sejam anjos protetores das 7 igrejas da Ásia. A interpretação mais consistente com a Bíblia é que o anjo aqui se refere ao pastor da igreja. E Jesus, ele se apresenta e afirma que está presente entre nós, no meio de nós, em ação no meio da igreja. A igreja não precisa de mais nada, meu querido, pois a sua maior necessidade, a necessidade suprema da igreja foi suprida. Cristo está no meio de nós, está no nosso meio. Cristo intercede por nós, sua presença é real entre nós. Muitos pensam na ideia de um Cristo que está no céu, no trono, reinando à direita do Pai, intercedendo por nós lá no céu. Mas não temos essa visão clara de que Ele está aqui no meio de nós, na congregação, na igreja, aqui e agora, você em sua casa, eu aqui na minha. Então, Cristo está no meio de nós. Quando nós nos reunimos desta forma para falarmos do seu nome, para falarmos do Evangelho, para aprendermos mais dele. Não há mais esse impacto na igreja, meu querido. Cristo está presente em nosso louvor. Quando louvamos ao Senhor, quando louvamos a Cristo, Ele está presente, Ele está no meio de nós, em nossas reuniões, em nossos encontros. Não perca esse senso da glória de Cristo presente entre nós aqui e agora, porque Ele está aqui conosco, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, Ele está no meio de nós, meus queridos. Jesus também dá segurança, porque Cristo, além de estar presente, Ele também segura com as suas poderosas mãos a sua igreja. A palavra conservar
em seu sentido natural, significa segurar com firmeza. Não é apenas ter nas mãos. Eu posso ter simplesmente esse celular nas minhas mãos. Mas quando eu falo conservar, eu seguro com as duas mãos. É o sentido de segurar firme. E Jesus Cristo nos segura firme, meus queridos. Ele nos tem nas suas mãos, mas além disso, ele nos segura. Ele está nos conservando. A igreja está completamente segura nas mãos de Jesus Cristo. Ninguém pode arrancar-nos das mãos de Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Jesus é o sustentador de toda a igreja, meu querido. Ele é quem nos mantém, ele é quem nos sustém. E por que ele está no nosso meio, nos conservando, meu querido? Porque Jesus está sondando a sua igreja. Ele está sondando o seu coração. Ele está sondando a cada um de nós. Ele nos conhece. Ele sonda os nossos corações. Ele anda no meio da igreja para encorajá-la, para repreendê-la, para chamá-la ao arrependimento. Jesus está aqui para suprir todas as nossas necessidades, todas as suas necessidades. Jesus, ele elogia a sua igreja pelas suas qualidades. Versículo 2, 3 e 6. Jesus Cristo faz elogios à igreja de Éfeso. Veja só. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Jesus destaca aqui 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso. E atenção, meu querido, preste bem atenção. Essas atitudes, essas virtudes, elas são dignas de serem imitadas. A primeira qualidade é que a Éfeso era uma igreja fiel na doutrina. Mesmo no meio de tanta imoralidade, das perseguições, atacada por heresias, essa igreja permaneceu firme na palavra. Jesus alertava os seus discípulos sobre os perigos dos lobos vestidos de pele de ovelha, e Paulo já havia avisado aos presbíteros de Éfeso sobre os lobos que entrariam no meio do rebanho para matar todas as ovelhas. Agora os lobos haviam chegado, e a igreja de Éfeso estava enfrentando aí os falsos apóstolos que ensinavam heresias tóxicas, malignas às ovelhas. Os lobos vestidos de peles de ovelha. Porém, essa igreja tinha um discernimento espiritual. Era intolerante quanto às heresias e também quanto à questão do pecado. Os nicolaítas, conhecidos também destruidores do povo, pregavam uma nova versão do cristianismo. Eles pregavam um evangelho superficial, sem compromisso, sem responsabilidades, um evangelho liberal, sem exigências, sem proibições. Ele queria viver do melhor do mundo, o melhor prazer do mundo, que o mundo dá de melhor, mas também queria viver o melhor da igreja. Eles incentivavam os crentes a comerem comidas sacrificadas aos ídolos, beberem até ficarem embriagados, festejarem com os ímpios o mais intensamente possível. Ensinavam que o sexo antes do casamento e fora do casamento não era pecado, semelhante aos dias atuais. Eles estimulavam a imoralidade, meu querido. Induziam a igreja para a imoralidade. Mas a igreja de Éfeso não tolerava esse tipo de atitude. Eles odiavam as obras dos nicolaítas. Era doutrinada e reconheciam as heresias. A igreja evangélica brasileira precisa aprender com a igreja de Éfeso. Hoje as pessoas, elas não querem responsabilidades. Elas não querem compromisso. Elas só querem o quê? Querem experiências emocionais. Não querem ter compromisso com a verdade. Elas não querem pensar, elas só querem sentir. Porque Deus é amor e você tem que sentir isso. Não querem doutrina. Quando ouvem falar de doutrina, elas sentem até medo dessa palavra doutrina.
querem novidades apenas, querem revelações, querem sonhos, querem visões. Elas rejeitam o estudo da palavra de Deus, querem escutar aquilo que afaga o seu ego, né? Que você é o centro das atenções de Deus, que você é justo, mais justo do que Deus, que você terá vitória. Eles não querem a Deus, eles querem as bênçãos de Deus. Outros buscam até títulos mais superiores, títulos diferentes, para terem mais autoridade dentro da igreja. Se autodenominam, por exemplo, apóstolos, ensinam doutrina dos homens, heréticas, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Segundo o último censo do IBGE, em 2010, cerca de 42 milhões de pessoas se declaravam evangélicas, correspondendo a mais ou menos 22% da população brasileira. Se neste ano nós tivéssemos um novo censo, por causa da pandemia nós não temos esse censo, foi adiado, o censo de 2020, eu acredito que o número, né, chegasse mais ou menos à metade da população brasileira, ou até mesmo a maioria poderia ultrapassar. Apesar desse crescimento que nós vemos desde do século passado até agora, o crescimento do evangelho, do evangélico no meio brasileiro, apesar desse crescimento, a igreja vive uma época de paganização. São muitas igrejas que não estão comprometidas com o evangelho genuíno. As pessoas têm aversão à teologia ortodoxa, buscam novidades, modismos, querem viver com o mundo. Suas obras não são diferentes das obras mundanas. O que determina o rumo da igreja não é mais a palavra de Deus, mas é o gosto dos consumidores. A igreja não prega mais a palavra, prega aquilo que dá ibope, polêmicas, egoísmos. Hoje temos um movimento chamado movimento coach dentro da igreja, que oferece o que o povo quer ouvir. Já ouvi até um pastor aí que se denomina pastor dizendo que o crente é mais justo do que Deus, que o crente é o centro das atenções de Deus. Eles querem apenas fazer com que o povo... Eles querem oferecer aquilo que o povo quer ouvir e não o que precisa ouvir. Essas igrejas progressistas, elas pregam um outro evangelho. O evangelho do descarrego, o evangelho do sal grosso, da quebra de maldições, mesmo para os salvos, de prosperidade material e não de santificação, o evangelho de libertação e não do arrependimento. Os crentes de hoje não são como os bereanos, que ao ouvir a palavra de Deus, eles sentavam, pegavam a Bíblia e abriam para ver se quem estava pregando aquela palavra estava pregando de acordo com a palavra de Deus. Não são como os crentes de Éfeso, que eram fiéis à doutrina, que examinam a palavra de Deus. Não importa quem seja o pregador, meu querido, examine a palavra de Deus, a palavra que ele prega. Você não deve ouvir o que ele acha, o que o pastor, quem está lá na frente no púlpito está pregando, mas você tem que ouvir o que a Bíblia diz. Porém, estamos vendo aí uma geração de crentes analfabetos de Bíblia. Exatamente, meu irmão. Analfabetos de Bíblia. Crentes ingênuos espiritualmente. Há uma preguiça mental doentia em nosso meio. Crentes que perderam neurônios, parece, perderam a capacidade de refletir. Muitos crentes engolem tudo aquilo que lhes é oferecido em nome de Deus. Ah, se é em nome de Deus, então eu aceito. Porque não estudam a palavra de Deus. E aí você aceita qualquer heresia, procura a última novidade, os modismos, coisas sobrenaturais, mas deixam de lado o mais importante, o fundamental, que é a palavra de Deus, a palavra do Deus vivo. Que igreja é essa, meu querido? Que igreja é essa que está crescendo no Brasil? Que evangelho é esse que está sendo pregado aqui no Brasil? O que estamos vendo crescer não é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, mas sim é um cristianismo sincrético, misturado com misticismos, com ocultismos, com antropocentrismo, ou seja, com o homem no centro das questões, no centro das coisas. Pode ser qualquer coisa que nós vemos, que nós estamos vendo crescer, mas não é o evangelho, meu querido. A segunda qualidade que nós vamos ver aí a igreja de Éfeso, ela era envolvida com as obras de Deus. A palavra grega para obra
Descreve o trabalho que nos faz suar. Trabalho árduo, duro, que nos deixa exaustos, meus queridos. Havia trabalho intenso na igreja de Éfeso. Os irmãos lá, eles eram responsáveis, eles tinham compromisso com a igreja. Os crentes eram engajados e não meramente sentadores de bancos de igreja. A congregação se envolvia, não era apenas um auditório, a igreja para eles. Porque hoje o que mais temos é sentadores de bancos de igreja profissionais. Pessoas que vão para a igreja só para ouvirem o que o pastor tem a dizer. Por meio dela, por meio da igreja de Éfeso, meu querido, o evangelho foi espalhado por toda a Ásia Menor. Jesus pode dizer o mesmo ao nosso respeito? Jesus pode dizer o mesmo à igreja Canaã, à IPF Canaã, a cada um de nós? Temos sido uma igreja de crentes espectadores ou uma igreja que trabalha, que tem compromisso com o evangelho, que tem responsabilidade com a obra da igreja? Você tem sido uma árvore frutífera da videira verdadeira? Você tem sido um membro dinâmico do corpo de Cristo? Porque, meu querido, só há duas coisas. Ou você trabalha, ou você dá trabalho. Terceira qualidade que nós vamos ver na igreja de Éfeso é que ela era perseverante nas tribulações. Ser crente em Éfeso não era algo popular, meu querido. Dizer em Éfeso que você cria em Cristo, que você crer que o Senhor Jesus Cristo, que Jesus é Senhor, era colocar sua cabeça em prêmio. Um dos maiores centros do culto ao imperador era a igreja de Éfeso. Muitos crentes morreram por não se dobrarem diante de César. Outros eram perseguidos por não adorarem a deusa Diana, a não irem aos cultos à deusa Diana lá dos Efésios. Outros foram seduzidos pelos falsos apóstolos, mas os crentes estavam prontos para enfrentar aquelas tribulações, todas as provas, pelo nome de Cristo, porque o que eles mais precisavam, eles já tinham. Eles não precisavam de mais nada. Eles não necessitavam de mais nada, além de uma única coisa: Jesus Cristo. As pessoas hoje, elas não querem passar por provas, porque o cristianismo é muito barato. É de graça. Muitos crentes querem a coroa, querem a vitória sem a cruz. Querem riqueza sem trabalho. Querem salvação sem conversão. Querem as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. A igreja de hoje está perdendo a capacidade de sofrer pelo evangelho. Ela prefere se conformar com o mundo, se conformar com o pecado, ser conhecida pelo mundo. A igreja perdeu a capacidade de denunciar o pecado. As igrejas estão corruptas. Há igrejas que hoje são empresas, negócios. O púlpito está se transformando num balcão de vendas. O evangelho no produto e os crentes são os consumidores. Pastores super espirituais que não aceitam ser questionados. Estão acima da verdade. Não precisam mais das escrituras como limite. E o povo vai seguindo cegamente a própria destruição. Terceira coisa que nós vemos nesse texto, meu querido, é que Jesus repreende a sua igreja pelo esfriamento do seu amor. No versículo 4 diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso era uma igreja doutrinada, mas deficiente em um ponto. Não era piedosa, meu querido. Nem existia o amor. Ortodoxia é coisa boa. Teologia, meu querido, é coisa maravilhosa. Estudar teologia é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Talvez você esteja nessa pandemia e você esteja com algum tempo livre. E se você tiver algum tempo livre, meu querido, acesse o YouTube. Tem tanta aula de teologia.
Tem tanta coisa sobre teologia, meu querido. Teologia reformada, teologia ortodoxa, meu querido. Estudar teologia é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Quando voltarmos, faça o seminário. Estude, meu querido, a Bíblia profundamente. Tenha intimidade com Deus. É maravilhoso conhecer as doutrinas de Deus. Mas o Senhor, ele tinha ensinado à igreja que o amor ao próximo deveria ser a marca da igreja. Deveria ser uma identidade do cristão. Nos primeiros anos, a igreja de Éfeso experimentou esse amor. O primeiro amor. Mas a luta contra os falsos mestres, a sua repulsa aos ensinos heréticos, parece que trouxe um endurecimento aos sentimentos a tal ponto que esqueceram a virtude suprema do cristão, o fruto do Espírito que é o amor. Deveria ser o contrário, meu querido. Quanto mais conhecermos da palavra de Deus, quanto mais conhecimento da palavra de teologia, mais piedade deveria acontecer, mais intimidade com o Senhor. Mas uma esposa, ela pode ser fiel ao seu marido sem amar de verdade. Ela pode cumprir os seus deveres de esposa, mas não motivada por um profundo amor. Assim, era a igreja de Éfeso. Ela não tinha amor por Cristo. A motivação era totalmente outra. A igreja é a noiva de Cristo. Ela tem que ter prazer em Cristo. Ela tem que se alegrar em Cristo. É o próprio Jesus que prepara a sua noiva para o grande banquete das núpcias, para a festa das bodas do Cordeiro. Mas a noiva de Cristo abandonou o seu primeiro amor. Sem amor, nosso conhecimento, nossos dons, a nossa própria doutrina, ela não tem valor nenhum, meu querido. Odiar o erro e o mal não é o mesmo que amar a Cristo. Há muitos crentes que vivem uma vida religiosa, é compromissado, é responsável com a igreja, está ali presente todos os cultos, qualquer culto que tem, está lá presente, vive uma vida religiosa, trabalha com a igreja intensamente, se engaja, mas o trabalho de Deus não pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Não viva uma vida mecânica, no piloto automático. Não deixe os problemas, as decepções da vida fazerem com que a sua vida cristã vire uma rotina. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, mas não nos alegramos mais em Deus. Não sentimos mais prazer em Jesus. Já não temos mais vontade de orar, de ler a palavra, não sentimos aquela saudade de estar em Jesus, de estar com a igreja. Tem muitas pessoas, meus queridos, que estão nesse momento de pandemia que não sentem vontade nenhuma de voltar para a igreja e que se dizem ser crentes. Os fariseus, eles eram bem assim, meus queridos, zelosos quanto à palavra de Deus, quanto às coisas de Deus, mas o seu coração estava seco como um deserto, uma ortodoxia morta. Dizia uma coisa, mas fazia outra coisa. Talvez você faça uma prova de teologia sobre os catecismos e você responde todos aqueles catecismos de uma maneira, sabe, com louvor. E você consiga ali responder todos aqueles catecismos. Mas não tem nenhum afeto. Não tem nenhum fervor do que aquele antes do seu primeiro amor. O seu coração está seco, árido, desértico. O amor esfria quando o nosso conhecimento teológico não nos move a nos relacionarmos mais com Deus, com o próximo, com o outro. Conhecemos muito a respeito de Deus, mas não desejamos ter comunhão com Ele. Falamos com a boca cheia de que Deus é todo-poderoso, mas o desafiamos com nossa rebeldia. Falamos que Ele é amável, mas não temos prazer em falar com Ele em oração. Nada mais perigoso, meu querido, do que uma vida ortodoxa, do que uma vida de teologia morta. Externamente é um crente excelente. Você olha, é um exemplo. Olha que exemplo. Prega muito bem. Olha como ele ensina. Olha como ele sabe das Escrituras. Mas a motivação dele é totalmente errada. Crentes que morrem em defesa da fé, da denominação e atacam as heresias como escorpiões do deserto, mas não amam mais ao Senhor
com a mesma devoção. Está assim na igreja, meu querido. Havia na igreja de Éfeso. E hoje nós vimos o mesmo jeito. Muitas pessoas que são responsáveis, tá ali na igreja, presente, mas não tem o amor que tinham antes. Muitos são 8 e outros são 80. Abandonamos o primeiro amor quando examinamos mais os outros e deixamos de examinar a nós mesmos. A igreja de Éfeso examinava os outros, era capaz de identificar os falsos mestres, os falsos ensinos, mas não era capaz de examinar a si mesmo. Acusavam as heresias dos outros, mas não acusava a falta de amor que ela tinha de si mesma. Outra coisa, meus queridos, que encontramos nesse texto é que Jesus oferece à sua igreja a chance de um recomeço. Versículo 5 ao versículo 7. Versículo 5 e 7, na verdade. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Jesus foi enfático à igreja. Lembra-te, pois, de onde caíste. Não basta saber que é preciso de arrependimento. A igreja não está sendo chamada para relembrar do seu pecado. Ela sabe do pecado. Você conhece o seu pecado. Você sabe do seu pecado de estimação. Mas é saber de onde começou o esfriamento. De onde veio a falta de amor. De onde foi que começou a cair. O filho pródigo, por exemplo, ele começou o seu caminho de restauração não quando ele observou que estava pecando ali, mas quando ele lembrou da casa do pai. Em seguida, Jesus diz o seguinte: arrependa-te. Arrependimento, meu querido, não é uma emoção, não são lágrimas, mas é uma decisão. O filho pródigo, ele não só lembrou da casa do pai, mas ele volta para a casa do pai. Ele toma uma decisão, ele não chora pela sua situação, ele não fica ali remoendo porque ele está naquela situação triste, horrível, ele não fica ali remoendo com remorso, não, ele volta para a casa do pai. Lembrança sem arrependimento, remorso. Remorso, meu querido. Essa foi a diferença de Pedro e Judas. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Ele chorou muito. Ele se arrependeu muito. E ele foi um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Da primeira igreja, meu querido. Foi um dos maiores pregadores. Ele se arrependeu, ele voltou-se a Deus. Ele deu as costas ao pecado e voltou para Deus. E foi à frente. Judas não. Judas, ele chorou. Ele ficou triste pela situação. Mas ele remoeu, ele ficou com remorso. Ele não se arrependeu, pelo contrário, ele até se suicidou. Arrepender-se, meu querido, é mudar a mente, é mudar a direção, é voltar-se para Deus, é dar as costas ao pecado, deixar o pecado e voltar-se para Deus. O que está fazendo o seu coração ficar frio, deixar o amor, deixar o primeiro amor. Abandone seus pecados de estimação, meu querido. Abandone seus vícios. Deixe o pecado, diga não para ele, arrependa-se. Hoje o que a igreja sofre muito são pecados que, por causa da internet, por causa das tecnologias que nós temos. Hoje muitos crentes sofrem com vício em pornografia. Muitos crentes vivem com o vício de falar dos outros. Arrependa-te. Volta ao primeiro amor. Finalmente Jesus diz o seguinte no versículo 5: volta à prática das primeiras obras. Não é de uma vida de arrependimento que você deve voltar. E depois mais arrependimento. Mas é viver o fruto do arrependimento, as consequências do arrependimento. Voltar às primeiras obras. Ninguém se arrepende de um pecado e continua praticando o mesmo pecado. Não, meu querido. Viver assim é uma vida de hipocrisia, é uma vida de remorsos. Voltar para aqueles dias em que você se ajoelhava, volta, meu querido.
Volta para aqueles dias em que você se ajoelhava, pedia perdão a Deus, se sentia com o Senhor, sentia o Senhor tocar em seu coração durante as suas orações. Volta para aqueles dias em que você lia a palavra de Deus e sentia que Deus estava falando com você no seu coração, no seu íntimo. Volta para aqueles dias em que você tinha intimidade com o Senhor. E se você ainda não sentiu, meu querido, tudo isso, busque a palavra de Deus. Ore ao Senhor intensamente e sinta a presença de Deus em seu coração. É tempo de voltar-se para Jesus. É tempo, meu querido, de voltar para Cristo. Você que se afastou dele, que está frio, volte. Você que deixou de orar, de ter prazer na palavra de Deus, é tempo de se devotar novamente ao noivo, novamente a Cristo. É um tempo de recomeço. E se você está no piloto automático, que é religioso, fariseu, lembre-se dos dias maravilhosos com Jesus Cristo. Arrependa-te do teu esfriamento e volta ao Senhor. Recomeça a tua vida com Deus, meu querido. Caso a igreja não se arrependa, Jesus alerta o seguinte no versículo 5. E se não te arrependeres, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Candeeiro foi feito para brilhar, para iluminar. Se ele não brilha, ele é inútil, ele é desnecessário. A igreja não tem luz própria, como a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. A mesma coisa é a igreja. A igreja reflete a luz de Cristo. Mas se ela não ama Cristo, se ela não tem intimidade com Cristo, ela não brilha, ela está em trevas. Nenhuma igreja vive eternamente. Ela está em contínuo julgamento. Onde está hoje, por exemplo, a igreja de Éfeso? Me diga, irmão, onde está a igreja de Éfeso? Onde estão as igrejas reformadas da Europa? Hoje elas estão servindo de bares e de museus. Hoje há candeeiros que são tirados do seu lugar, porque não tem luz, porque não tem amor. Fico alerta para aqueles que não amam. 1 Coríntios 13, versículo 1 ao 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que repine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Há uma promessa para aqueles que ouviram as palavras de Cristo. Versículo 7 diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. No meio da igreja, há sempre o remanescente fiel. Há sempre aquele que se arrepende e volta às práticas do primeiro amor e volta-se para Deus. Esses são os vencedores. Eles rejeitaram as comidas sacrificadas aos ídolos oferecidas pelos nicolaítas, mas agora se alimentam da árvore da vida. A árvore que fala aqui, a árvore da vida, quando a gente fala de árvore da vida, falamos de vida eterna. Vida eterna é conhecer a Deus, e Deus é amor. Viver no paraíso e comer dos seus frutos significa comunhão ardente com o Senhor no paraíso. O céu só é céu porque lá é a casa do Pai e Ele é amor, meu querido. Lá vamos desfrutar desse amor pleno e abundante com o noivo da igreja. A recompensa do amor é mais amor na perfeita comunhão do céu. Que você tenha ouvidos para ouvir a voz do Espírito, meu querido. A Ele toda glória para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Pai Santo, nos dê teu Espírito Santo, Pai. Que teu Espírito Santo renove as nossas disposições.
Que venhamos, ó Pai, a nos acordarmos do esfriamento espiritual. Que a tua igreja aviva, Senhor Deus, aviva a tua igreja, que a tua igreja acorde do esfriamento espiritual, que venhamos, Senhor Deus, amar-te, Senhor Deus, intensamente e vivermos para a tua glória, exaltando a ti, Senhor Deus, e pregando o teu evangelho, falando das tuas boas novas, porque o mundo está perdido, o mundo está caído, Senhor Deus, está caminhando para o inferno, mas o Senhor Jesus Cristo nos deu as boas novas, que quem crer nele terá vida eterna, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, nos ajuda a pregarmos essa palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a falarmos do teu santíssimo nome e nos dá, Senhor Deus, o avivamento para, então, Senhor Deus, sermos uma igreja que brilha, Senhor Deus, uma igreja que brilha, que possa levar teu evangelho. Em nome de Jesus, nos ajuda. E assim nós te oramos e te pedimos, confiados em ti, Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados, e que Ele continue assim a te abençoar. Te dê uma boa semana e até a próxima. Tchau.